Olá, excelentes, tudo bem? Fundos imobiliários com dividendos de até 10% e baratos, isso mesmo, um preço sobre valor patrimonial menor do que 1. É sobre isso que eu vou falar com você nesta aula. Se você gosta de receber dividendos todos os meses, isento do imposto de renda e aumentar aí a sua carteira de renda variável, esta aula foi feita para você. Então você já sabe, pega aí papel e caneta na mão que está na hora de mais um conteúdo comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outros vídeos comigo, mas ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora. Ative as notificações, esse sininho que fica balançando aí, porque dessa maneira eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí, você não perde nenhum conteúdo de excelência no bolso para você. Receber dividendos, viver de renda, é o sonho de todo brasileiro, de todo investidor. É ou não é verdade? Acredito que também seja o seu sonho. Os fundos imobiliários são ativos de renda variável. Então, portanto, é importante que ao entrar neste maravilhoso mundo dos investimentos da renda variável, você tenha este conceito. Os dividendos que você vai receber todos os meses vão sofrer variações, vai ter volatilidade. O preço dos títulos, tá? No caso dos fundos imobiliários, também vão sofrer variação. Dito isso, vamos entender quais são os principais pontos para você investir em fundos imobiliários. Eu trouxe aqui, acompanhe comigo na tela, uma das perguntas mais importantes que todo investidor de fundos imobiliários que pretende, que está iniciando neste mundo, precisa entender. Qual é? Quanto você pagaria por uma moeda de R$1? Então observe aqui na tela. Preste atenção nesse exercício que ele é muito importante. Tem investidores experientes, tá, que não levam em consideração este conceito que eu estou trazendo didaticamente aqui para você. Uma moedinha de R$1, ela pode ter um valor diferente. Tá? Depende se é uma moeda comemorativa, depende se é uma moeda mais rara, tá? Depende de vários fatores, depende se você está precisando muito desta moeda, ou seja, lei da oferta, lei da procura. Nós vamos entender o seguinte, será que seria barato pagar 90 centavos por uma moeda que tem um valor de mercado de R$1? E a resposta, muito provavelmente, você está dando ela agora, fala assim, sim, professor, claro que é barato. E agora, você animaria pagar até R$1,10 por esta mesma moeda? Pode ser que você olhe e fale assim, acho que não, por quê? Não faz sentido pagar por uma moeda de R$1, R$1,10. Mas imagine que esta mesma moeda de R$1, todos os meses, depositasse para você 10% por ano, que daria ali 0,8% ao mês. Vamos imaginar que deposite aí 0,7% ao mês de dividendo líquido todos os meses. Você compraria esta moeda de R$1 por R$1,10? Você está bom, excelentes? Oi, Andinho, o que você está fazendo no meu vídeo? Uai, eu tô aqui para trazer uma boa notícia para os excelentes. Tá bom, mas seja rápido, cara, para não atrapalhar a minha aula, viu? Calma, você tá precisando de um bom suco de maracujá com pãozinho de queijo. É o seguinte, excelentes, para você que quer multiplicar seu dinheiro 4 vezes mais que a poupança, aprender aquele troço de marcação a mercado que esse cara aqui te ensina, eu tenho uma boa notícia para você. As matrículas para o curso do professor Anderson estão abertas com um super desconto para você. O link já está na descrição desse vídeo. Corre lá e não perca mais tempo, viu, só? Bom, aí eu gostei. Você mandou muito bem, Andinho. Tá de parabéns. Você já ouviu o recado do Andinho. Agora provavelmente você está respondendo que sim, não é verdade? Então, este é a relação que existe entre o preço e o valor patrimonial dos fundos. Também é válido para as ações. Quando é que um fundo está barato? Quando ele está entre 90 centavos, ele quem? O preço sobre o valor do patrimônio. O que é o valor do patrimônio? São todos os bens que aquele fundo tem, tirando os deveres, ou seja, tudo que eu tenho menos o que eu devo. Se você for fazer uma analogia com a sua vida, as suas finanças pessoais, você poderia pensar da seguinte maneira. Eu tenho a minha casa, tá? E eu ainda tenho uma dívida desta casa, por exemplo, se ela estiver financiada. E aí você olha
para dentro da sua casa, ela vale lá 500 mil, mas você ainda tem que pagar 250 mil. Então quer dizer que o valor patrimonial dessa casa é de 250 mil, ou seja, o valor dela, o preço de mercado, menos as dívidas que você tem, tá bom? Dito isso, entenda que um fundo seria barato entre 90 centavos e 1,10 do seu valor patrimonial comparado com o preço, ou seja, o PVP. Tá? O preço sobre o valor patrimonial. Por quê? Nós vamos usar esse fundamento na hora de fazer um filtro para você escolher aqueles fundos. Claro que você nunca deve analisar um conjunto de ativos, um ativo de renda variável com base em um único fundamento. Eu estou trazendo para você aqui alguns para que você some com aqueles que você já conhece ou que você vá aprendendo novos fundamentos para você fazer uma análise consistente, legal? Então, vamos lá. Quando eu disse para você que trata-se de renda variável, observe esse gráfico aqui que é o gráfico dos dividendos de um dos fundos que eu vou te mostrar. Então, durante uma boa parte desde janeiro de 2016, ele vem de uma maneira homogênea, tá? Ele não vem com nenhum ponto fora da curva, a não ser lá em 2021 e depois iniciozinho ali, final de 2021, início de 2022, que deu um outlier, um ponto fora da curva. Por que eu estou trazendo esse ponto para você? Observe que se eu traçasse uma média, iria passar mais ou menos aí nesta reta vermelha que você está vendo na tela. Por quê? Muitas pessoas olham apenas para o dividendo do último mês e depois vem aqui e falam assim, prof, eu estou decepcionado, eu estou chateado, eu estou chateada com o meu FII. E eu digo, por quê? Porque ele estava pagando um dividendo alto e agora caiu. E aí eu pergunto, você analisou o dividendo dos últimos 5 anos? Você analisou se esse dividendo ele é mais homogêneo, mais heterogêneo, tá? Como que o fundo se comporta, o tipo de fundo, é fundo de fundo, tijolo, papel, como que ele se comporta, onde que está inserido, em qual tipo de mercado, tá? Então tudo isso deve ser levado em consideração, análise quantitativas e quantitativas. Eu disse a mesma coisa, né? Então vamos lá, análise quantitativas e análise qualitativa. Você deve analisar esses dois pontos quando você for escolher um fundo de investimento imobiliário. Legal? Então, o que eu separei? Eu separei 5 fundos, 5 FIIs, que estão em algumas das nossas carteiras aqui, das nossas parceiras, que os nossos alunos do curso Ações para Iniciantes têm. Então, se você já é aluno do curso API, você já tem as carteiras recomendadas de fundo, tá? Imobiliários para renda, ganho de capital. Então, esses FIIs já vão estar lá no meio daqueles vários, né? Que são muitos, tá? Então, eu trouxe aqui para você entender o que é um FII barato. Então, eu vou trazer o FII, o tipo dele, o preço sobre o valor patrimonial, o dividend yield dos últimos 12 meses, não quer dizer que vá ser para os próximos 12 meses ou para o futuro, tá? Mas para você entender, e o preço no dia em que eu gravei a aula para você, o que muito provavelmente será outro no dia que você estiver assistindo este vídeo comigo, mas serve apenas de base, tá? Para a gente poder entender aqui o comparativo, se é caro ou barato. Caro ou barato não tem a ver com preço, tem a ver com comparar o preço com o valor patrimonial, legal? Então o primeiro é o HGRE11, tá? O HGRE11 é um fundo de tijolo, tá? Tipo laje corporativa, tá? Então escritórios, alguma coisa assim. Então é utilizada para este fim, este objetivo. Então o PVP dele é de 0,73, ou seja, está barato. É como se você estivesse comprando aquela moedinha de R$1 por 73 centavos. Então, em termos de comparação de valor patrimonial comparado com o preço, está barato. É este momento que a gente fala, um FII barato. Tá? O dividend yield dele dos últimos 12 meses foi de 9,10 e o preço no momento da gravação dessa aula foi de R$120. Então é um FII que você pode ter na sua carteira junto com outros. Já já vou te falar uma estratégia importante que você tem que ter na composição da sua carteira, tá? O segundo FII é o HBRF11, é um fundo de fundo, carinhosamente chamado por nós como FOF, né? O fundo de fundo, tá? Um PVP de 0,81. Então tá 19% descontado ali o preço dele comparado com o valor patrimonial. Então você tem uma margem de segurança para você investir neste FII. Um dividend yield de 10,5% e estava custando apenas R$68. Legal? O próximo é o XPLG11, um fundo famoso, tá? Inclusive que eu também tenho na minha carteira. É um fundo de tijolo, mas de foco logístico. Tá? Então esse fundo já chegou, tá ali a quase R$140, vamos ver quanto que ele está aqui agora.
me entregou muitos dividendos, caiu muito, tá, durante a pandemia e vem se reerguendo de novo e agora ainda está aí muito barato, tá? Tá aí com 10% descontado, um dividend yield de 7,4 e custando aí mais ou menos na casa de R$100, tá? O HBRP11 é um outro fundo, tá? Só que esse aqui, a laje dele é especialista em escritório, um PVP é um fundo de tijolo, né? Um PVP de 0,78 significa 22% descontado, um dividend yield de 7,8 e custando apenas aí R$63, legal? O próximo fundo é o MALL, o MAL11, tá? Que é um fundo aí de tijolo no estilo para shopping, especialmente para shopping. Tá? O preço sobre o valor patrimonial dele de 0,92, um dividend yield de 6,7, mais baixo principalmente por causa do setor ser shopping, mas que vem em uma recuperação e para os próximos anos tende a se recuperar e custando aí também na casa de R$100 no dia que eu gravei essa aula para você. Então, você tem FIIs baratos. O que significa isso, prof? Significa que o preço sobre o valor patrimonial deles está menor do que está descontado. Prof, analisando o PVP, eu posso comprar um FII? Não, tá? Você precisa analisar outras coisas, o tipo, tá? Analisar a sua carteira, que eu vou te contar aqui agora, o dividend yield dele, a localização, se for um fundo de tijolo, os metros quadrados, os seus inquilinos, a variação dos dividendos nos últimos 12, 24, 36 meses. Mas isso aqui já é um ponto inicial para você. Então, o que você aprendeu? Que entre 90 e 1,10 o preço sobre valor patrimonial é um fundo considerado barato. Prof, quer dizer que eu não posso comprar um com 1,20, 1,30, 2 de PVP? Pode, mas você não estará comprando ele barato, estará comprando algo mais caro. É como você está comprando uma moeda de R$1 por R$2. Não faz muito sentido matemático, correto? Então procure no início, quando você estiver investindo, comprar fundos que tenham um PVP entre 0,90 e 1,10. Um outro ponto importante é que a sua carteira não pode ter, por exemplo, só fundos de tijolos. Você precisa ter setores diversificados. E para quem está começando, eu recomendo aí que tenha no mínimo 5 setores diversificados. Tá? Então você vai poder investir aí fundo de tijolos, fundo de papel, você vai poder investir aí pensando em lajes corporativas, escritório, logístico. Então você vai diversificando, porque essa é uma maneira muito inteligente, tá, do investidor ter um lucro quando algum setor cai. Nem sempre todos os setores caem juntos, né, de uma mesma maneira. E uma fórmula mágica, tá? Que de mágica não tem nada, estou só chamando ela de fórmula mágica, mas é o quê? Reinvista os dividendos. Então, toda vez que você tiver lucro, se você está na fase de acumulação, antes daquela fase de viver de renda lá na frente, pegue os seus dividendos e faça o que com ele? Reinvista os dividendos todos os meses. Talvez não dê para você comprar aquele mesmo FII que custa 100, 110, 68 reais. Compre um FII mais barato. Deixa ele lá como reserva estratégica, compra um Tesouro Selic, tá? Compra um CDB com alta liquidez, vai juntando até você conseguir comprar mais uma cota daquele FII que você está estudando e está investindo. Porque dessa maneira você coloca a máquina dos juros compostos para trabalhar a seu favor. Legal? E aí, me conta, você gostou dessa aula? Me conta se você investe em fundos imobiliários, quais são as suas dúvidas para que eu possa criar mais conteúdo de excelência no bolso para você. Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves. E nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!